Otimização de traçados ferroviários com algoritmo genético para qualificação de EVTAs, implantações e revisão da metodologia de cálculo de CMPCR. Autor João Marcelo Pereira, que já está aqui, e coautores Leonardo José de Almeida Alves e Alita R. dos Santos, da LIDE. Por gentileza. Já está funcionando. Bom, prometo ser breve, né? Agora, na hora do almoço, fica complicado para mim. Bom, mesmo diante de um contexto favorável, diante de condições favoráveis, de uma necessidade reconhecida de ampliação do modal ferroviário, né? Então, a gente poderia citar o PAC, o NIB, o Marco Legal, os insights do PNL, né, e os ODS da ONU, tudo isso ainda esbarra na assombração, na sombra da questão da previsibilidade. Se a gente for traduzir previsibilidade, a gente pode fazer uma função transformação, risco, equilíbrio contratual e atratividade do modal ferroviário. Tá? E isso ele impacta todo o ciclo de vida do negócio, né? Então, a gente está falando de estruturação, estudos prévios, implantação, e operação, manutenção, e até mesmo na hora de fazer a reversão ou relicitação. Então, a gente está tratando aqui de um desafio multicausal, né? A questão da previsibilidade, do risco associado e como isso se transforma em custo, né? Em regra, estou falando aqui em regra, né, porque isso vai se aplicar mutatis mutandis, tanto regime de concessão, autorização, quando a gente está falando de outorga variável, quando a gente está falando de teto tarifário, né, tem ali as suas nuances, mas isso aqui é uma regra geral. Então, a gente tem um upside travado, né, sabe-se, em certa medida, quanto que se vai ganhar, mas o downside ele é assimétrico, né? Então, a gente tem risco de demanda, né, de ciclo de demanda, risco de obra, CAPEX, OPEX, inércia regulatória para revisão do equilíbrio contratual. Tá? Então, se a gente for procurar uma causa raiz, né, eu arrisco dizer, né, inspirado até de uma visão de um economista chamado Gregory Mankiw, em que ele traz o seguinte insight: muitas vezes, né, e é um tanto quanto óbvio, né, mas é o recurso que a gente tem, né? O setor ferroviário evoluiu muito, né, a questão regulatória também evoluiu muito. No entanto, você tem índices compostos que são construídos sobre variáveis exógenas macro e micro, né? Então, estou falando ali de custo de dívida, estrutura ótima de capital, beta setorial, benchmark, que é o TLP. Então, você tem uma série de índices parciais, que, por sua, é uma cascata de índices, e que você tem um distanciamento do projeto. Então, você aquela questão, você olha para o IPCA, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses foi tanto, né? Mas eu vou comprar um café e não bate com o IPCA, porque aumentou o dobro, né? Então, por quê? Porque você tem uma cesta ali, você tem uma construção de índices compostos e sobrepostos, e você tem um afastamento do objeto, né? Então, qual que é o principal ponto desse trabalho? É verificar se como que a gente aproxima a metodologia de cálculo do CMPCR do objeto, né? E isso passa por revisitar o estudo prévio, né? A metodologia que é utilizada hoje para fazer um estudo prévio. Então, porque é o que mais próximo nós temos do objeto, né? Então, por que não pensar em uma metodologia de cálculo CMPCR que se aproxime mais, né? Ou seja, vamos tentar algoritmizar o projeto, isso é possível, né? Então, hoje, talvez isso não esteja como deveria no radar do
do legislador, do regulador, mas hoje temos recursos tecnológicos que permitem, né? Não sei se é de conhecimento de todos, né? Existem vários tipos de algoritmo, agora está muito mais na moda, né? Por causa de ChatGPT, etc. Mas tem, por exemplo, o algoritmo genético, né? Ele compete ali com o Monte Carlo em algumas situações, mas o algoritmo genético ele tem suas particularidades, né? Então, o exercício que eu realizei foi a aplicação de algoritmo genético, né, para definição, né, digo definição, mas é sugestão ali de frentes de Pareto de traçados ferroviários, né? Ou seja, dado um objetivo, né, e algumas restrições, condições de contorno, quais são ali as frentes de Pareto de traçados ferroviários que vão atender aquela função, né? Então, a opção pelo algoritmo genético foi de fugir de ótimos locais, né, a gente tentar achar ótimos globais. Então, vou dar um exemplo, né, o que seria um ótimo local. Eu vou me deslocar do ponto A ao ponto B pela rodovia. Então, eu posso costurar aqui, eu posso desacelerar, acelerar, e tem esses detalhes. O ótimo global seria, eu vou pelo Rodoanel, né, eu sou de São Paulo, então eu não sei quais são as avenidas e ruas daqui, então desculpa se o exemplo foi infeliz, né? Mas o Rodoanel, eu vou pela Dutra ou vou pela Marginal? Ou, ainda, eu posso ir de helicóptero. Então, tomando como premissa, muitas vezes, o ponto A e o ponto B, ou um espaço A e um espaço B, quais seriam os melhores trajetos, né? Então, pensando nisso, em qual seria o melhor trajeto, inevitavelmente a gente tem que passar por entender as restrições, né? Espera aí, o que é o melhor trajeto? Então, essa definição de melhor trajeto, ela passa não só por uma reflexão filosófica anterior do que é o melhor trajeto, por que eu quero sair do ponto A para o ponto B, mas também por outras definições, né? E, no final do dia, é um exercício que te obriga a trazer as variáveis e você conseguir transformar essa definição de traçado em um algoritmo, tá? Então, óbvio, quanto maior o volume de dados e a qualidade desse dado, você consegue, com certeza, ter um output, um resultado melhor, né? Uma distribuição de Pareto mais aderente à realidade, tá? Então, hoje, olhando para a metodologia atual do cálculo do CMPCR, né, temos ali o benchmark trimestral, que é em cima da TLP, publicado pelo Banco Central. O spread, né, que é o CMPCS, que roda-se um Monte Carlo, né, através ali do input de vários dados, né, então, estrutura ótima de capital, custo da dívida, meta setorial, etc., para chegar às classes de risco que são publicadas aí pelo regulador. Então, essas classes de risco elas são fixas, de certa forma, elas são fixadas em 3 faixas, CR1, CR2 e CR3, e uma outra metodologia, que é de técnica de pontuação, de ponderação por critérios, que é do NRP, que é nível de risco de projeto, posiciona aquele projeto dentro de uma das classes de risco. Então, esse é o ponto de contato mais próximo que essa metodologia tem com o projeto, né? Então, ali a turma da InfraSA eles vão realizar aquele estudo prévio, né? Isso vai servir de input para essa metodologia. Então, se você for fazer utilizar uma técnica ali que na inteligência artificial se chama de feature importance, para identificar o peso do projeto nessa fórmula, ele tem pouquíssimo peso. Inclusive, a régua pode estar errada e a classificação, onde você posiciona o projeto dentro dessa régua, também, não dizer errada, mas inexata, tá? Isso pode fazer uma grande diferença, né? Qualquer X de percentual faz muita diferença para esses projetos, né? Então, a ideia é trazer mais previsibilidade para o downside do projeto, CAPEX, OPEX, e conseguir refinar a matriz de risco e precificar o risco. Então, no fundo, é uma transformação do custo real daquele projeto em matriz de risco e isso em custo. Então, a gente tem uma distribuição disso. Então, a abordagem hoje atual para a definição de traçados, né,
como eu disse, ela está muito focada no ótimo local, né? Que é diferente dos métodos estocásticos, né? Então, estou falando do NSGA, que é o algoritmo genético, ele é um método estocástico, e ele foge do ótimo local. Então, você precisa de uma simplificação extrema do problema real para se ajustar às restrições algébricas. Você tem baixa escalabilidade. Como é que você faz uma análise combinatória? Se eu passo por essa árvore, depois eu cruzo aquele rio, tem uma comunidade indígena aqui, eu tenho que desmatar aqui, eu tenho que fazer uma passagem de nível aqui, eu tenho que construir uma ponte. Quando você pega o Brasil, tudo no Brasil é grande, né? Então, é naturalmente mais desafiador, né? Muito diferente, por exemplo, de a Suíça, né? Um projeto ferroviário ali vai cruzar 3 estações de esqui e acabou, né? Aqui no Brasil, não. Aqui é bem desafiador mesmo. Então, torna-se impossível, naturalmente impossível, para você fazer isso por um método empírico. Então, você tem que, naturalmente, excluir algumas alternativas, né? Você vai passar, digamos assim, uma régua a priori em algumas alternativas e trabalhar naquele traçado. Bom, então, essa é a visão de... Hoje você tem o projeto, os estudos, a metodologia de NRP, classificação de risco. Então, se o projeto está distante do indicador final, e não que tenha que ser um indicador que reflita necessariamente a distribuição probabilística, ali, as frentes de Pareto, daquele projeto específico e somente, né? Porque você corre o risco também, muitas vezes, de premiar alguma ineficiência da concessionária. Isso é possível, de você tentar, vou olhar o histórico, né, ainda que no CMPCS olhe-se para o histórico de estrutura de dívida, custo de dívida, mas você tem que equilibrar isso, né? Ou seja, você tem que ancorar no mercado, porque, obviamente, uma empresa ela não vai tomar um empréstimo se aquela operação, aquele negócio inviabilizar. Então, você tem indicadores macro que eles são saudáveis e tem que manter, mas o que eu estou propondo aqui é que é possível algoritmizar o projeto, o objeto em si, e aproximar ele do indicador final e ponderar esse indicador para melhorando ele. A gente pode começar pelo NRP, de melhorar o NRP, e isso você já vai trazer uma melhora no indicador final, mas também a gente pode pensar numa outra formulação em que a gente aproxima, né, o projeto ainda mais do indicador final. Tá? Então, metodologia algoritmo genético, né? Então, estou trabalhando aí com os índices parciais, índices intermediários, para melhorar o índice final. Então, obviamente, tem uma melhoria direta em projeto, implantação e também na operação dos ativos, né? Na medida em que você tem uma previsibilidade de custo, você consegue visualizar as alternativas um pouco melhor, a gente consegue melhorar os indicadores compostos de fato, e a gente traz também um novo benchmark, tá? Que é essa questão de aproximação, né? A gente tem um benchmark que é o TLP, né, do Banco Central, mas a gente pode ter um outro benchmark também, que é olhando para o histórico de projetos, olhando para aquele projeto específico e o decorrer daquele projeto, na fase de implantação. E também a gente pode buscar também um ponto de equilíbrio dinâmico do contrato, né? Transformar isso em uma função em que, alterando as variáveis, você consegue alterar ali o ponto de equilíbrio do contrato, fazer como, digamos assim, uma revisão automatizada do contrato de concessão, tá? Sem premiar a ineficiência, que é o que eu coloquei ali. Você tem que ancorar, de fato, no mercado. Então, é isso, né? Tentar equilibrar o agregado com o indivíduo. E a gente consegue fazer isso através de um olhar para o setorial e para o espacial, né? Então, é como se fosse um estratégico, tático e operacional. Então, a gente olha o mercado, que é o agregado máximo, é o mais abstrato possível. Você tem o indivíduo, que é o individual, que também é impossível a gente reduzir 100% para uma álgebra. Então, a ideia é equilibrar essas duas pontas. Tá? Então, o desenvolvimento e resultados, né? Utilizamos aqui um dataset verossímil, foram dados simulados a partir de dados reais, até para preservar ali algumas informações.
operadores genéticos, então o processo evolutivo ele foi conduzido por operadores genéticos clássicos, adaptados à realidade do domínio geográfico, e nós utilizamos o Fundiar, que é uma plataforma proprietária da LEAD, que nos permite realizar esse tipo de simulação com inteligência artificial aplicada no ambiente geográfico. Arquitetura, ambiente em Python, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, até porque já é hora do almoço, né? E o tempo está correndo, temos 1 minuto aqui. Então, eu vou pular isso daqui. Tá? Mas, basicamente, os objetivos escolhidos foram minimizar a extensão e minimizar o impacto ambiental. Tá? Tem outros exemplos também, né, da função. Maximizar a receita, tarifa, vezes carga por quilômetro, capacidade, integração logística. A gente poderia trazer outros objetivos. Pode ser multi-objetivo. Tá? Então, as frentes de Pareto, está mostrando ali a relação entre trade-off, né, o trade-off natural entre extensão do traçado e impacto ambiental associado, menor traçado, maior impacto, e vice-versa. E também a evolução de aptidão do algoritmo genético. Né? Então, ele mostra que ele evidencia que, ao longo de 40 gerações, o algoritmo conseguiu reduzir progressivamente os valores de extensão e impacto ambiental médio, demonstrando a convergência em direção às soluções mais eficientes. Bom, temos várias conclusões, infelizmente eu tenho 30 segundos, mas mapear o custo realista, ainda que aproximado via algoritmo genético, é uma forma eficaz de identificar e precificar o risco e posicionar corretamente o projeto em classe de risco. Então, assim, no contexto de implantação, corresponde à otimização de custos e redução de riscos. E a definição de traçado ótimo e suas derivações dependem fundamentalmente da qualidade e da quantidade de dados. Né? E, evidentemente, né, trazer isso para os indicadores macro também é algo positivo, porque vai reduzir a imprevisibilidade, todo o esforço associado, por exemplo, à revisão do equilíbrio contratual desses contratos. Né? Então, esse é o benefício direto. Bom, é isso. Tem outros insights aqui, mas, dado o horário, eu encerro. Muito obrigado, senhores. Obrigado, João, pela sua participação. Pode deixar aqui, por gentileza. Fim da sessão de apresentações do